Por falar em empresa, será que vai dar certo? Eu tenho uma pergunta que não quer calar. Sobre a Oi, o que o senhor acha sobre esse caso? Vale a pena? A Oi é aquele caso que eu falei, é um caso binário, né? Ou vai virar pó, vai explodir, e quem investiu vai perder o dinheiro todo, ou a ação vai para 5, 10 reais, entendeu? A empresa mudou completamente já o seu rumo de atuação. Hoje ela deixou de ser uma empresa de telefonia, passou a ser uma empresa de fibra ótica, mas ela tem uma necessidade de investimentos muito grande, né, que tem que ser suprida para poder expandir a sua rede, e ao mesmo tempo ela tem uma dívida muito grande, né? E agora tem um processo aí que ela vendeu toda a sua parte de telefonia móvel para o consórcio, né, Claro, TIM e Claro, TIM Vivo, e agora eles estão cobrando, né, um valor uma devolução de um valor, porque os ativos não foi bem aquilo que foi vendido. Então, assim, tudo isso vai criando obstáculos, né, para a empresa sair da recuperação judicial, né? Então a gente enxerga ela com bastante cautela nesse ponto, né? Então eu falo assim, se a pessoa for investir, tem que investir com essa visão. É o que eu chamo de uma pimentinha, né? Uma ação ardida. Você tem que botar na carteira, mas tem que botar pouquinho, senão tem que ter coração também para isso. Tem que ter coração forte. Sai de recuperação, entra em recuperação, aí vende, depois que vende, eles pedem dinheiro de volta. Né? Teste para cardíaco. Não adianta a pessoa comprar, não é. O foco é um foco completamente diferente. Na ação de dividendo, não. A ação de dividendo é uma ação que você compra ação de dividendo, vai para a praia ali e deita na areia e pede uma água de coco. A Oi não. Oi é uma ação que você vai comprar. Para você não ficar estressado, você tem que comprar com o famoso dinheiro da pinga, né? O troco da pinga. Você deixa ali guardado e para de olhar. Deixa aquele troço lá, bota na gaveta, fecha com a chave, joga a chave fora e vai olhar daqui a 10 anos, você abre para ver o que aconteceu, né? Não adianta ficar também futucando, não, porque acontece o seguinte, o cara às vezes compra a ação dessa, né? E fica lá, ai meu Deus, fica 3 anos sofrendo, 4 anos sofrendo. Como foi a Magazine Luiza lá atrás? Muita gente fala, né? A Magazine Luiza valorizou 30.000%, não foi? Sim. 80 centavos, chegou a 100 e pouco. Mas o pessoal que comprou a Magazine Luiza antes dela dar essa explosão, o pessoal ficou sofrendo. 5 anos, 6 anos sofrendo. Porque ela foi caindo devagarinho, né? Sim. E o pessoal ficava lá. Aí quem ficou nesse sofrimento todo, quando viu a ação voltar, já vendeu logo. E perdeu todo aquele movimento de explosivo de alta. Então eu falo, cara, por isso que eu falo, compra e esquece, né? Se for virar pó, virou pó, né? E compra com aquele dinheiro que não vai fazer falta. Se for explodir, deixa explodir. Então, assim, é por isso que a pessoa tem que comprar e deixar para lá, e esquecer mesmo. Deixa na gaveta lá, bota na latinha, enterra. Guarda. Sabe aquela brincadeira da latinha que você enterra e abre 10 anos depois? Faz isso. Aí os investidores da Oi que me perdoem, mas não é difícil comprar só o dinheiro de pinga com o valor dela atual, não, né? Eu sei que tem muito investidor da Oi, é brincadeira, tá, gente? Tem hater da Oi, só é brabo. Não, tem muita gente que tem 50% da carteira em Oi. Aí, assim, o cara tá realmente, ele tá numa posição, o cara fala, tem 50% da carteira, bate no peito, tem 50%. Mas eu falo, vem cá, mas quanto que é a sua carteira? É 10 milhões? É 20 milhões? Né? Porque o cara, 50% de 10 mil, tudo bem, é mais fácil, né? Sim. Você vai perder 5 mil. Agora, o cara tem 50% de uma carteira enorme, aí o cara realmente está colocando na reta. Sim. Aí eu acho um equívoco, né? Você se expor tanto ao risco. Você tem que ter uma alocação quando você faz a alocação na carteira, você tem que alocar o risco. Você pode ter ativo de risco? Pode e deve. Mas você tem que ter uma alocação pequena. Não pode ter sua carteira toda alocada em ativos de risco.
Bom, e agora continuando nessas pimentinhas, nessas ações arriscadas, outra que está dando o que falar é a IRB Brasil. A R$1. O que aconteceu com essa empresa? Ainda tem solução? Qual a sua visão sobre esse case? A visão que o pessoal é aquela questão que eu falo, o pessoal vai perdendo a paciência, né, e vai entregando, vai vendendo, entendeu? Então, assim, na minha visão ela de R$4 para os fundamentos que ela tinha a R$4 são os mesmos fundamentos que ela tem hoje a R$1. Não mudou o fundamento dela. Ela não piorou por conta de nada, assim. Ela continua no mesmo estágio. A gente entendeu que a evolução dela ia ser realmente demorada, né? Ela tem os contratos que ela tinha lá, que eram os contratos podres, né, que foram feitos, eles têm uma recorrência, o pessoal da IRB chama de cauda, né? Eles têm uma cauda, né? Então, se essa cauda gera um impacto de médio prazo, e esse impacto só deve realmente acabar em 2023. E isso vai sujando o balanço, vai gerando prejuízo, vai gerando impacto na empresa. E ela passou agora por um efeito não recorrente na parte da safra agrícola, ela teve algumas perdas. A pandemia também impactou também bastante. Então, tudo isso fez com que a empresa tivesse resultados um pouco piores do que era esperado pelo mercado, e o pessoal realmente começou a vender ações. E tem também muitos especuladores, né, que fazem operações vendidas na empresa. Isso ajuda também a derrubar o preço, entendeu? Então você tem ali uma força vendedora muito forte de especuladores. Você tem o investidor pessoa física, né, que às vezes não tem paciência para esperar 2, 3, 4, 5 anos para a empresa voltar. E também vendendo as ações, isso gera uma pressão vendedora muito grande. Mas eu acredito que só quando as posições vendidas, uma hora só serão zeradas. Nenhum trade é para sempre. Né? É o que eu falo, o trade, até o day trade, o swing trade, o position, qualquer trade, ele no final das contas ele tem efeito zero. Por quê? Você tem uma venda e tem uma compra, né? E o contrário também, quando você compra, você vai ter que vender uma hora. Então, todas as posições feitas por traders, no final das contas, o efeito líquido é negativo, é zero. Entendeu? Então, assim, da mesma forma que está tendo uma posição vendedora muito grande por conta dos investidores que estão apostando na queda, uma hora eles vão zerar essas posições vendedoras, né? E só para zerar ele vai ter que comprar. Ele tem lá 10 milhões de ações vendidas, vai ter que comprar 10 milhões. Só para comprar já vai ter um movimento de compra para zeragem, isso já vai dar que a gente chama de squeeze, né? Você vai ter uma alta repentina na ação por conta dessa zeragem. Isso vai acontecer quando ocorrer algum fato relevante, entendeu? A empresa começar a dar lucro, o efeito das caudas negativas for zerado, entendeu? Então, isso eu acredito que 2023, 2024 é o ponto onde pode ocorrer essa virada. Mas é o que eu falo, o investidor não tem paciência, né? A gente está falando sobre isso já há bastante tempo, que é um caso não é um caso de prazo, não é um caso para fazer trade, né? É um caso para você comprar e realmente manter na carteira. E é uma empresa que no final das contas comparando o Oi com o IRB, né? A IRB tem fundamentos mais sólidos, né? Ela é a maior resseguradora da América Latina, ela tem uma estrutura, né, de capital, uma estrutura humana muito forte. Então, isso, eu acredito que o risco dela é menor, né? O risco dela quebrar, vamos dizer assim, eu acho que praticamente, vou dizer impossível, mas é muito baixo. Não, mas é um caso que a pessoa tem que ter paciência. Sim, aquele negócio lá, né, Léo, que a gente sempre fala, longo prazo ali é longo prazo. A galera acha que longo prazo é 12 meses, 24 meses. Longo prazo ali eu considero pelo menos uns 5 anos ali para que tenha tempo, né, das coisas acontecerem, né? Nada acontece da noite para o dia, de um trimestre para o outro. A galera vê um trimestre aqui ruim,
pô, a empresa deu prejuízo aqui, e aí o cara muitas vezes não sabe nem ver se foi recorrente ou não, se foi alguma questão ali contábil, né? E acaba vendendo a ação, o famoso mão de alface, né? E ele não aguenta segurar e vende ali quando as coisas começam a ficar complicadas. Então teve um trimestre ruim, não, a empresa perdeu o sentido, é uma empresa ruim, ou vai todo mundo vai despencar, mas às vezes nem vai despencar a ação, o valor da ação. E é isso, né? As pessoas têm algumas ações que são visões e construções de longo prazo mesmo. Tem que ter realmente paciência e é o que eu falo, tem que entrar nesse tipo de empresa, tem que entrar com capital pequeno. Sim. Né? Uma parte não pode se expor muito, porque a pessoa às vezes fica fazendo preço médio e acaba ficando com uma posição muito grande naquela empresa, um percentual muito grande. Você não pode olhar só o valor que você tem investido, né? O patrimônio atual, você tem que olhar o valor que você investiu. Às vezes a pessoa fala assim, não, minha posição em IRB está R$1.000, está pequena. Mas quando a pessoa vê, poxa, eu investi R$10.000 em IRB. Sim. Então tem que olhar quanto você investiu também. Então para você não se expor demais numa empresa que de repente você não vai ter ali a maturidade ou com o coração forte, uma experiência para manter. Tá? As pessoas com o tempo vão ficando mais disciplinadas, mais cascudas, né? E essas preocupações deixam de existir, entendeu? A pessoa sabe que está ali e aquilo vai acontecer ou não, e se acontecer, ótimo, se não acontecer também, ótimo, né? Aquilo que vai tirar você do trilho. Agora eu vou fazer uma pergunta que já deu briga na internet. Opa, eu gosto. Na sua opinião, é sobre imóvel, alugar um imóvel ou comprar? A gente vê que isso é bem dividido. Tem muita gente que fala, não vale a pena comprar, tem que alugar. Aí vem um monte de gente comentar, não, você não pode alugar, tem que comprar. E aí, na sua opinião? Eu acho que imóvel tem uma... depende, a resposta certa é depende, né? Sim. Depende da cidade que a pessoa mora, depende do estágio de vida que a pessoa está, depende do sonho que a pessoa tem. A pessoa tem um sonho de ter uma casa própria, ter a casa dela, né? Eu quero ter minha casa com piscina, o meu cachorro, quero uma cerquinha azul, sei lá, a pessoa tem um sonho, né? E realizar um sonho não tem preço, né? Então, assim, aí você tem um aspecto emocional ligado à questão de ter uma casa, né? De ter um apartamento, tem tudo isso envolvido. Como tem também, tem as pessoas que têm sonho de ter um carro, tem o sonho de ter um carro importado, tem isso também envolvido. Então, em alguns tipos de consumo, você tira o aspecto, o lado emocional fala muito mais alto que o lado racional, né? Mas a pessoa pode comprar, ter uma casa e ser um bom negócio, né? Com certeza. Conheço várias pessoas que compraram um terreno no condomínio, fizeram a casa, e aquela casa valorizou 10, 20 vezes, né? Eu mesmo comprei um apartamento e valorizou bastante aqui no Rio de Janeiro. Então, o que eu falo, depende muito de cada caso.